Glória seja dada o nome de Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e assentou à direita do Pai. Mas o seu Espírito está nesta terra, vivendo em templos feitos pela sua própria mão. O Senhor Jesus disse: arrependa que o reino de Deus está próximo. Está próximo o reino de Deus quando Jesus estava pregando no seu ministério. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, em Atos capítulo 1, ele disse: e dando ensinamento concernente o reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo, em Atos 1, do versículo 2 ao 4. O reino de Deus chegou até você, chegou até a mim, e quer chegar em todo o planeta. É o Espírito de Deus vivendo em um templo de carne, não de construção de pedra. E nós temos aqui uma afirmação maravilhosa na Epístola de João, do capítulo 5, e versículo 7. Diz assim: porque três são o que testifica. Três são o que testifica. Aleluia. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. A Bíblia diz que essas três divindades é um. Os três testificam dos três. O Pai testifica do Filho, o Filho testifica do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica do Pai, o Pai testifica do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica do Filho, o Filho testifica do Espírito Santo e do Pai. É o que diz a Bíblia. Porque os três são o que testifica no céu. O Pai, a Palavra, que é o Verbo, é Cristo, é Deus. A Palavra, o Espírito Santo. Aleluia. E esses três são um. E os três são o que testifica na terra. Os três testificam na terra. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, ele testificará de mim. Quando o Espírito Santo vir, ele convencerá o mundo do pecado e convencerá o homem do juízo. A obra hoje nessa terra é a obra do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que antigamente Deus falava através dos profetas para o povo. Mas nos últimos dias fala pelo seu Filho Jesus Cristo. Hoje na terra
é a obra do Espírito Santo. Ele é que testifica no seu espírito a obra de Deus, porque Ele é Deus. E diz a Bíblia, os três são o que testifica na terra, o Espírito, e a água e o sangue. A água, quando Jesus estava no Calvário e furaram o corpo de Jesus, de Cristo, saiu água e sangue. A água simboliza também o batismo do novo nascimento. O sangue de Cristo é que lava o pecador do pecado. O homem nasce debaixo do pecado. O homem nasce com a natureza do pecado. O sangue de Cristo limpa a natureza do pecado do homem. A água dá um novo nascimento ao homem. E o pecado dele é jogado no mar do esquecimento. Acabou. Agora o homem é justificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora ele é chamado não criatura de Deus, mas agora é chamado filhos de Deus. Porque o reino de Deus, que é o Espírito Santo, veio habitar no coração deste homem, desta mulher. E esse homem e essa mulher agora são transformados pela obra do Espírito de Deus. Isso é maravilhoso, meus queridos, amados irmãos. Glória seja dada ao seu nome. Não é? A água e o sangue, esses três são um. Esses três é um. Em João capítulo 10, versículo, parece que é 30 e pouco, 30 ou 31, eu e o Pai somos um. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus e Cristo têm as mesmas naturezas. Em Colossenses, parece que é capítulo 2, versículo 9, e toda a divindade de Deus estava sobre Jesus Cristo. Toda a divindade. Maravilha. Coisa maravilhosa. É isso? Se recebemos o testemunho de homem e testemunho de Deus, é maior porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, testificou. O testemunho é Jesus. Quando Jesus estava sendo batizado nas águas, o João Batista, ali era no Velho Testamento ainda, João Batista, o último profeta do Velho Testamento, estava batizando Jesus. E uma voz do céu disse, João Batista ouviu, este é meu filho amado, João Batista. Anuncia que ele é meu filho. João Batista viu as três pessoas da divindade de Deus naquele momento. Ele viu o Cristo, ele viu o Espírito Santo em forma de pomba e ouviu a voz de Deus. Este é meu filho amado, João Batista. Por isso João Batista disse
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O testemunho é Jesus. Você não tem outro caminho para chegar a Deus a não ser por Cristo. Qualquer outro tipo de caminho que meu irmão tomar ou minha irmã vai perecer. Qualquer uma religião que nós tomar, nós vamos perecer. Nós temos que deixar a religião de um lado, deixar todos os caminhos para um lado e seguir o caminho da cruz. E seguir o caminho de Cristo. Seguir o testemunho de Deus, que é Jesus. Ele diz, de mim eu testifico. Leia lá nos Velhos Testamentos, que de mim está falando, e lá tem a vida eterna. O Senhor mandou várias e várias vezes que os homens do tempo que Jesus estava na carne, no seu ministério, mandando ele sempre voltar para os livros do Velho Testamento, que lá falava do Senhor, do Messias. No livro de Isaías, em Gênesis, Deuteronômio, no Êxodo, em Zacarias, em Malaquias, em Provérbio, nos Salmos, vários livros. Mostra o Senhor. Mostrava o Cristo que viria e como veio. E agora ele reina na igreja. Ele agora reina nos corações de quem nasceu de novo. Ele agora está atento à voz da igreja. O Senhor Jesus te abençoe. O Senhor Jesus faça resplandecer os teus olhos. Ele lhe ama. Ele quer salvar sua alma. Mas você precisa vir para Ele. A sua alma é preciosa. Só o sangue de Cristo já foi comprado. Ele já pagou caro sua alma. Venha para Ele como está. Ele perdoa seus pecados e começa uma nova vida. Que a paz de Deus e as doce consolação do Espírito de Deus esteja com todos nós. Amém e amém. Deus te abençoe.